Bom, pessoal, estamos começando mais um Papo Justo. Depois de uma pausa, nós estamos retornando agora às nossas entrevistas. E hoje a gente tem a honra de receber o decano da corte, o desembargador Rômulo Ferreira Nunes. Desembargador, queria lhe agradecer a presença hoje aqui no Papo Justo. O senhor, uma conversa que era muito antecipada, eu queria muito conhecer sua história, saber quem é a pessoa por trás do magistrado, né? E que o senhor conte um pouco para a sociedade, deixe registrado aí a sua brilhante carreira nesse judiciário paraense. Bom, eu devo dizer, em primeiro lugar, que para mim é uma satisfação muito grande estar aqui participando deste programa. É um programa que vem sendo ouvido por muita gente, já tive conhecimento disso. Alguns colegas estiveram aqui antes de mim e passaram boas informações, inclusive com relação ao entrevistador. Eu devo lhe dizer que para mim eu estou muito alegre de estar aqui com você neste momento. Bom. Desembargador, conte um pouquinho da sua história pessoal antes da gente entrar para a carreira. O senhor não é de Belém, né? O senhor não é do Pará, na verdade, o senhor veio do Amazonas. O desembargador Ricardo até esteve aqui com a gente, né, seu irmão, contou um pouquinho dessa fase. O senhor veio para Belém, eu até não fiz essa pergunta para o desembargador Ricardo na época, mas o senhor veio para Belém, que a família mudou para cá, como foi? Bom, a minha família é amazonense. É amazonense e eu cursei todo o ensino médio lá no Amazonas, em Manaus, principalmente, e onde fiz vestibular para direito lá. Acontece que nesse intervalo de tempo, o meu pai, que era funcionário público federal, ele foi transferido para cá, para Belém, para trabalhar na Sudã, e nós tivemos que acompanhá-lo. Eu, primeiramente, não pude vir logo porque eu estava cursando o primeiro ano de direito, não podia ter transferido. Mas toda a minha família veio, o Ricardo veio logo na frente também. E foi assim que eu cheguei até aqui. A minha intenção era passar pouco tempo, me formar, né, ter uma estabilidade e voltar para o meu estado. Entendi. Infelizmente, virei paraense. Aproveito o tacacá, fui do açaí, fiquei por aqui. O açaí ficou, né? Fiquei. E aí o senhor, então, se formou em Direito no Amazonas? Não. Veio para cá? Veio para cá cursar o segundo ano de Direito, era o curso seriado que existia naquele tempo. E é aqui que eu me formei, em 1975. 75, entendi. Tinha algum, na sua época, tinha algum professor que o senhor destacava, alguém que uma influência teve muito grande na sua carreira, nesse início? Eu sou o quinto filho. Eu fui o primeiro filho a me formar em Direito. Entendi. Depois veio o Ricardo, veio outra irmã minha, outros irmãos, meu irmão mais novo também. Então são 5 ou 6 na família já. Entendi. Eu fui o primeiro a me formar. E devo ter servido de exemplo para os meus irmãos por causa disso. O Ricardo destacou isso aqui para a gente. Destacou, eu soube disso também. Pois bem, aí eu quando cursava o ensino médio, estudava no Colégio Estadual do Amazonas, que hoje é como fosse CPC aqui em Belém. Entendi. E tinha uma praça imensa na frente do colégio, e eu via os estudantes de Direito passar, todos de paletó, na tarde, ou vinham da aula ou iam para a aula. E eu achava aquilo bonito, né? Estudante de Direito e tal. Pô, eu também quero ser estudante de Direito. Porque o estudante de Direito naquela época usava obrigatoriamente um paletó, não com gravata, nada, mas um blazerzinho por cima. Né? E então eu tive que essa influência, né? De fazer o curso de Direito. E foi assim que eu fiz vestibular, passei, tive uma nota muito boa para mim e eu tive que cursar o primeiro ano de Direito lá. Cheguei aqui em 72, fevereiro de 72, e fui cursar o segundo ano de Direito. Né? E me formei aqui, já no curso jurídico, né? Entendi. Ali onde hoje é a escola da OAB, né? Sim, o casarão. O casarão da OAB, e foi ali que me formei. Entendi. E aí o senhor, a ideia era o quê? Ser advogado no início? Exatamente. A minha ideia sempre foi ser advogado. Eu ainda cheguei a advogar por 3 a 4 anos depois de formado. E logo em seguida, para ver como são as coisas. A minha intenção, já que era muito difícil a advocacia naquele tempo, surgiu um concurso para Ministério Público. E eu me preparei para esse concurso Ministério Público. Me preparei, advogando e estudando sozinho, em casa, no meu escritório. Só que eu perdi o prazo da inscrição. Entendi. Ao invés de me inscrever para o Ministério Público, eu perdi o prazo. E quando eu perdi esse prazo, eu fiquei assim, muito chateado e tal, porque eu estava muito preparado para fazer esse concurso.
Mas logo em seguida abriu para magistratura. E eu me inscrevi, aí não perdi mais o prazo, me inscrevi. E graças a Deus eu fui colocado em primeiro lugar. Primeiro né? lugar, eu vi aqui. Primeiro lugar. Parabéns. E eu concorri com muita gente boa. Para você ter uma ideia, naquela altura concorreu conosco um promotor muito conhecido em Belém, que depois veio a ser desembargador na minha frente, inclusive, pelo Quinto Constitucional. Que é o desembargador, até esqueci o nome dele, até falecido já. E ele foi nesse concurso que ele fez conosco também lá para a magistratura, ele foi aprovado. Ele não passou. Então, essas coisas acontecem, né? Sim. Mas ainda bem que ele veio na minha frente para o desembargo, pelo Quinto Constitucional. É assim que as coisas são da vida. Sim, mas é interessante, né? Então, o senhor, por uma questão de um descuido, digamos assim, acabou virando magistrado. Exatamente. E eu não me arrependo. Não me arrependo porque estou até hoje, né? Sim. Eu pretendo voltar à advocacia. Sim. Sou decano da corte, eu tenho só de pleno já 25 anos, estou fazendo 25 anos agora. E eu pretendo voltar à advocacia porque eu não quero ficar parado. Sim, e o senhor vou fazer alguma coisa, não com aquela intenção de ganhar dinheiro, de nada disso. De sair de casa, de fazer alguma coisa para fazer. Né? Mas eu preciso fazer. Eu vejo que o senhor tem essa vitalidade, está sempre aí, sempre dá aula até hoje. Enfim. Exatamente. Então, mas eu vi aqui que tem um fato, um ponto engraçado, assim, ou diferente, digamos assim. O senhor foi comissário de polícia? Foi. Como foi essa história? A história foi o seguinte. Eu tinha na época 22 anos de idade. E surgiu no estado do Pará o primeiro concurso de estruturação da Polícia Civil. Né? Que antigamente, você deve saber, a Polícia Civil não tinha concurso. Era indicação pública do governador, do deputado, essas coisas assim. E o primeiro concurso foi esse. E maciçamente, os estudantes de direito da época se inscreveram nesse concurso. E eu também me inscrevi. Eu cursava, eu acho que o terceiro ano de direito, quase o quarto, por aí assim. E passei também. Passei nesse concurso e eu fiquei na dúvida se eu assumiria ou não este emprego. Eu falei com meu pai sempre foi meu orientador, né? Ele disse, não, acho que ponto ficar, é uma experiência a mais e tal. E eu fiquei até me formar. Eu passei, na realidade, 2 anos, né, da minha vida lá. Sabe? E eu tive consciência absoluta de que aquilo não servia para mim, né? Eu tinha que sair daquilo, e foi o que eu fiz. Eu me formei em seguida, 2 meses depois eu pedi para sair e montei meu escritório. E o comissário fazia o quê? Ele funcionava como fosse um delegado de polícia. Entendi. Era uma autoridade policial também, que presidia os inquéritos, fazia as diligências e tal, né? Como idêntico delegado de polícia, só que não era bacharel em direito. Entendi. Né? E foi preenchido esse concurso maciçamente por estudantes de direito da época. E que muitos depois vieram delegados. Entendi. E vários deles já estão aposentados, inclusive. Interessante. Comissário... Foi extinto, né? Foi extinto esse curso. Pois é. Por isso que eu lhe perguntei o que faria Porque eu vi aqui que a carreira tem delegado, comissário, escrivão e investigador. E hoje em dia não temos comissário. Não temos mais, foi extinto. Delegado de polícia. Então, 28 anos, né? O senhor foi aprovado em primeiro lugar para juiz de direito, em 1979. Aí eu vejo que a sua carreira... O senhor primeiro titularizou onde? Detalhe importante, olha. Eu ingressei com 28 anos de idade. Na época do meu concurso, fui o mais novo juiz da magistratura do Pará. 28 na época, né? Não se passava com 22, 23 como é agora, o mais novo. E assumi, né? Fui para Oriximiná. Outra história. Oriximiná naquela época era como? É distante, muito distante. Hoje não tinha nada, né? Telefone, nada. Mas deixa eu contar uma história assim, muito interessante. Eu passei em primeiro lugar e fui procurar o pai do doutor Melão, que era o secretário do tribunal. Doutor Luiz, me diga uma coisa, eu fui e tirei em primeiro lugar. Tenho o direito de escolher minha comarca? Ele disse, não, depende do governador. Naquele tempo, quem mandava era o governador que nomeava. O judiciário não tinha essa autonomia como tem hoje, previsto na Constituição de 88. Quem era o governador? Alacide Nunes. Aí Alacide Nunes virou, o senhor quer dizer, doutor? Eu expliquei que se passava em primeiro lugar no concurso e tal, estava buscando uma comarca, e tinham me dito que uma comarca boa para se trabalhar seria Ponta de Pedras. Aí eu expliquei para ele, que Ponta de Pedras, sem saber, eu nem tinha Ponta de Pedras. A Ponta de Pedras, não. Faça o seguinte, não vai adiantar. Escolha uma dessas 5, que é o que interessava para a minha administração. Aí ele nomeou Altamira,
Itaituba, Oriximiná, Óbidos, e tinha mais outra ainda, uma distante também. Eu tinha uma irmã que morava em Oriximiná, porque o marido dela trabalhava em Porto Trombetas. Eu disse, bom, então eu escolho Oriximiná. Então está escolhido. Aí ele nomeou para Oriximiná. Mas era assim que funcionava as coisas. Tribunal não era outra realidade. Né? E eu passei lá no Oriximiná 1 ano e 2 meses, e como era muito distante, eu pedi uma remoção, e consegui, por merecimento, uma remoção para ir para Igarapé-Miri. E lá passei 10 anos e pouco, até chegar à capital. Foram 2 comarcas que eu tive só. Entendi. E assim, a realidade da vida nessas comarcas, o senhor tem alguma história que o senhor lhe marcou? Tenho. Em Oriximiná, quando eu cheguei em 79, eu saí à rua, 28 anos, garoto. Chegava na rua, um senhor de idade, benção juiz. Tomava um benção. Eu perguntei para o escrivão um dia, que lá era o escrivão que trabalhava conosco, por que isso? Porque respeito muito o juiz aqui. E ainda mais, eu passei a fazer juiz lá, porque quando nós assumimos, quando eu assumi em 79, nós passamos 6 do concurso. Um deles era o Pedro Pereira da Silva, que era promotor de justiça, ele não quis assumir. Porque ele era promotor da capital, não adiantava para ele. Então assumimos eu, a desembargadora Marta, que foi para Altamira, a desembargadora Angélica foi para Óbidos, eu fui para Oriximiná, e a Nazaré Gouveia foi para Itaituba. Nós 5 que assumimos. E interessante, rapaz, que a partir daí, antes de nós assumirmos, o corregedor nos chama no gabinete dele e disse, olha, vocês estão assumindo aqui o juizado de vocês, com uma incumbência que eu vou passar para vocês agora aqui. Disse, pô, não, diga o que é. O juiz só é respeitado na comarca quando faz júri. Faça o júri lá, instrua os processos, leve a julgamento, que vocês serão respeitados. E realmente era isso. Um conselho de quem tinha mais experiência, dica, né? E foi todos nós fomos com essa incumbência de fazer julgamentos lá. Aí como foi feito, realmente. Entendi. Talvez por isso não tomar benção no passado. Interessante isso, né? Esse respeito à autoridade do juiz. E aí, para chegar lá naquela época, como é que o senhor saía daqui de Belém? De barco? Não, saía daqui de avião. De avião. Passava muito tempo para voltar para Belém, né? De avião, era muito cara a passagem, até Santarém. Santarém pegava um barco à noite, passava 12 horas no barco, amanhecia lá. Não mudou muito. Tá bem parecido. Mas tem campo de pouso lá, tem um aeroportozinho. Mas é a coragem do cidadão se ele vai de avião. Esse que é o problema. Tem essa questão. Mas, enfim, é o jeito da gente se deslocar na nossa Amazônia. Na Amazônia. E aí o senhor, então, foi titularizado na 3ª Vara Penal e na 21ª Vara Civil? Foi. A questão foi que... Feitos da Fazenda Pública Estadual e Municipal, né? Eu fui promovido para a capital em 1990. Certo. Quando eu cheguei na capital, eu fui ser juiz não titular de vara. Nós tínhamos... Era uma figura que existia, que hoje não existe mais. Como se fosse um auxiliar? Não? Auxiliar, né? Não titular de vara. Ficava substituindo um cível no crime, para tiravam férias, licença, até chegar como titular. E surgiu a vaga para a 3ª Vara Penal. Me colocaram lá. Eu pedi para ir para lá. E eu fiquei lá até surgir uma vaga nova, que foi a 21ª Vara Civil, dos feitos da Fazenda Pública. Isso, entendi. Aí eu me inscrevi para ela e eu fui para lá, onde passei o restante do meu tempo lá, fui dia todo do Fórum Civil. Na verdade, eu fui tudo quando eu fui juiz do Civil. Fui tudo. Eu tinha uma época, eu me questionava, como é que eu posso ter tantas funções aqui que me colocaram para exercer? Eu não podia dizer que não também, né? Precisavam da gente. E como é que eu vou dar conta disso? Eu era juiz titular da Vara de Fazenda Pública. Uma vara pesadíssima. Pesadíssima porque todos os feitos da Fazenda corriam por lá. Eram 3 varas na época só. Uma minha da Martanejo, outra da Dail. Imagina o volume. Volume muito grande. Processo papel. Exatamente. E, além disso, me colocaram para ser presidir uma turma recursal. Me colocaram para ser juiz eleitoral. Tudo simultaneamente. Me colocaram para ser da CEJAI, que é da Comissão de Legislação Internacional, né? E ao mesmo tempo fazia mestrado ainda, na Federal. Imagina. Eu conseguia. Pois é, eu me questionava sobre isso, eu dava um jeito realmente de ir, complicado. Mas eu dei conta, até chegar, dar meu tempo e me chamaram para o desembarque. Aproveitando, a experiência de diretor do fórum, como é?
administrativa só, né? Entendi. E tinha que se costurar, fazer uma boa administração nesse Bem sentido. uma gestão Uma pessoal gestão, também. exatamente. E aí o senhor, vejo aqui, que veio para o desembargo em 2000. Como é que foi a transição? Eu sempre pergunto, porque sai da decisão monocrática, né, do entendimento pessoal, passa a ter uma turma para julgar junto. Eu cheguei, eu tive sorte na vida. Eu tive sorte na magistratura. Porque eu cheguei na magistratura na capital aos 39 anos de idade. Aos 39 já era juiz da capital. E quando eu cheguei na capital, tinha que ser conhecido de alguma forma. Nós não tínhamos como o juiz apresentar um serviço que chegasse ao conhecimento dos desembargadores. Eu comecei a escrever, eu gostava de escrever. O tribunal tinha uma revista do Tribunal de Justiça, e toda vez que saía eu escrevia um artigo sobre aquela revista, e me tornei conhecido. E ao mesmo tempo que fazia mestrado, comecei logo a dar minhas aulas também, e fiquei pouco mais conhecido ainda. E eu comecei a aparecer também nas listas de merecimento. A minha primeira lista, eu lembro bem, eu tinha 43 anos, quando a primeira lista de merecimento. Eu figurei em 3 listas de merecimento seguidamente, 2 listas de merecimento, aí me deram um pé salto, aí eu tive mais 2. Se eu entrasse na 5ª lista, porque eram 3 diretas ou 5 alternadas. Entendi. E eu entrei na 5ª lista alternada. Entendi. Então eu figurei 5 vezes na lista de merecimento para ser promovido. Mas sabe por que eu fui promovido logo? Porque eu era muito novo. Entendi. E tinha gente mais antiga do que eu. O que foi acertado pelo tribunal. E eu recordo também, Centeno, que uma coisa interessante, quando eu entrei na magistratura, eu era o último. O tribunal todo ano publica uma lista de antiguidade, vocês sabem, Diário de Justiça, antigamente Diário Oficial, e eu era o último da relação de antiguidade. Né? Hoje eu sou o mais antigo. Então isso passa com muita rapidez. Você vai ver que mais tarde, quando você olhar, meu Deus, eu sou o mais antigo aqui do tribunal já. Bem que o Romulo me falou aquela vez, quando eu entrevistei ele. Mas é isso que se passa realmente. E a responsabilidade de um decano, aproveitando que o senhor está falando disso? Olha, a responsabilidade do decano, ela chega a ser grande, porque... o senhor abre as votações. Abre votação, exatamente. Você vê que a diferença das nossas votações é diferente, por exemplo, do julgamento do Supremo Tribunal Federal. Lá o decano só julga por último, que é para não influenciar o mais novo. Né? Mais novos. Então, aqui é diferente, ele abre a votação. Então, essa responsabilidade é muito grande, tem que ter um pouco de cautela, eu acho que... Né? Que o senhor é procurado, né, por muitos preconselhos também. É procurado. Com essa carreira aqui, não tem como. Depois eu pergunto para o senhor como é que foi fazer isso tudo, porque eu quero ver se eu consigo fazer um mestrado também. Tá certo. Eu vi que o senhor escreveu também O senhor foi do TRE, né? Foi. Então vamos recuar um pouquinho antes de eu chegar nesse livro, porque foi da vice-presidência lá do TRE. E depois assumiu o TRE, mas no biênio 2005-2007. Exatamente. E aí fez um livro do registro de candidatura interpretado pelo TSE. E a passagem pelo TRE, como é que foi? Eu fui juiz eleitoral desde quando entrei. Eu passei por 2 comarcas, todo o tempo fui juiz eleitoral. Quando cheguei em Belém, também me colocaram para o juiz eleitoral de zona. Só pouco tempo depois... Então ainda tinha isso. Passar por ganhar experiência na zona, né? E depois foi que eu passei para ser juiz do próprio tribunal lá, primeiramente como suplente, e depois cheguei até a vice-presidência. E fui candidato natural à presidência, onde fui presidente pelo biênio, né? Não pode ser renovado. Lá e graças a Deus sem nenhum problema, presidi a eleição municipal, que é uma eleição muito complicada, né? Todo mundo sabe disso. Muito. Tem que organizar muitos lugares. Exatamente. Fiz algumas coisas pelo Tribunal Eleitoral, deixei meu nome lá, estou estampado lá numa galeria. Eu atuei muito lá, eu lembro Não cheguei a estar como advogado quando o senhor estava presidindo, mas eu já era advogado quando o senhor veio para a presidência do TJ. Do TJ aqui, né? 2009, 2010. Isso. Já o TRE eu era estagiário, visitava lá com frequência, e via, né, mas não atuava, tinha essa atuação de advogado ainda.
E aí eu lhe pergunto uma coisa, é muito diferente o ambiente do TRE para o ambiente do TJ, em termos de trabalho, em termos de objetivo, porque aqui a gente atende tudo, né? Lá é mais focado para as eleições, né? Então, para as eleições. Tem um volume de trabalho maior no momento, depois ele cai um pouco, diminui. É complicado, realmente. Fica bem durante um bom tempo. E aí, presidiu TJ. Eu saio de lá. Vai para vice, na verdade. Aqui. Eu já vim para cá para ser vice-presidente do Tribunal de Justiça. Aí fui eleito vice-presidente no Tribunal de Justiça, passei meus 2 anos e saí como candidato natural. E fui eleito presidente do Tribunal de Justiça. Naquela época, era muito acirrada a disputa aqui. Sim. Aproveitar e eu fui eleito. E fiz minha administração, graças a Deus, né? E dei conta do recado, com uma diferença muito grande, porque foi na época que o CNJ foi instalado. Isso. Foi instalado. Disso. E nós tínhamos um corregedor muito rígido, na época, corregedor nacional, que foi o ministro Gilson Dipp. O Dipp era muito exigente, né? Ele vinha para cá, para o nosso estado, fazia audiências públicas. E assim, a experiência de ser presidente do TRE prepara para cá? Prepara porque você vai presidir um tribunal de elite. O Tribunal Eleitoral é um tribunal de elite. É um tribunal formado por 6 pessoas, né? E mais o presidente 7. E aí, então, focado para as eleições, e que lhe dá uma cancha muito grande. Né? Muito grande, de você mostrar o seu trabalho. Sim. Mostrar o seu trabalho. E se você quer um conselho, não deixe de ir para o eleitoral. Eu tenho esse. Não deixe de ir. Eu sou muito novo, pouco importa. Eu abri uma vaga, se você tiver condições de fazer, faça logo, porque é importante. Ótimo. E aí, aqui, na gestão, qual foi o senhor tinha algum foco, algum ponto que o senhor queria atacar logo desde o início, ou então o senhor foi vendo como estavam as situações e foi tratando cada assunto? Como é que funcionou mais ou menos a sua gestão aqui no tribunal? Eu digo sempre uma coisa, o tribunal de hoje não é nunca o tribunal da minha época. O tribunal da minha época tinha muita dificuldade, principalmente financeira. Entendi. Se tinha um projeto para fazer, a secretária veio, não tem verba, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo. Então era muito complicado. Eu consegui fazer obras com relação a alguns fóruns, recuperei alguns fóruns, construí outros. Por exemplo, aquela primeira parte do fórum de Ananideu foi a minha gestão que fez. É verdade. Foi a minha gestão que fez. Fórum muito bom. Foi o primeiro pontapé, depois passou mais uma outra e veio depois, veio a do meio, até chegar finalmente lá. Mas foi complicado. Muito bom. E foi feito assim. Né? Nós estávamos naquela época, eu lembro bem na minha gestão, nós lutamos para colocar a TV Justiça aqui. Olha, e ninguém conseguiu. Ou foi falta de verba, não tinha verba, não teve uma autorização, alguma coisa assim. Né? Mas com incentivo, inclusive, do CNJ, na época. E só depois que surgiu a rádio, né? Sim. A rádio, e como está aqui no nosso estado. Foi uma das perspectivas que nós tínhamos naquela época. Entendi. Tentei colocar também, a melhorar, com relação à internet, estava entrando, já estava melhor, e fazer nossos julgamentos de forma online, né, de forma que fosse facilitasse, que era muito processo. Não consegui nem transformar os habeas corpus em online. Entendi. Entendeu? Para organizar tudo. Naquela época realmente era um momento de mudança. Exatamente. Mas foi tentado. Foi tentado. Então, que o senhor desbravador começou a trilhar o caminho para os demais virem atrás. E assim, ficou alguma experiência, alguma lembrança que o senhor tem muito forte dessa passagem pelo TJ como presidente? Olha, só dos colegas da época. Não é? Nós tivemos excelentes colegas aqui, excelentes jogadores, magistrados de escola mesmo, e que foram se aposentando com o tempo. Alguns já não deixaram, já partiram para o além, né? Como se diz o outro, né? Estão nas mãos de Deus, mas a saudade é muito grande. Mas a magistratura é assim, é uma roda viva. À medida que o mais novo vai chegando, vai sendo mais antigo, eu estou próximo de sair também, graças a Deus, cumprir a missão, não é? E é o que interessa, é a missão e dever cumprido. Exato. Bom, eu vou agora, a gente tem um momento na nossa conversa que a gente chama de momento veritas. São perguntas curtinhas assim, mas o senhor fica à vontade para responder. Vamos lá. Né?
Então, chamo agora o nosso momento Veritas. Desembargador, são perguntas curtas, como eu lhe falei. Então, lhe começo assim. E respostas curtas também. O senhor fica à vontade. Uma certeza na vida. O senhor tem uma fé inabalável. Deus. Deus, sem Deus, não sou ninguém. Tudo que consegui foi pensando nele e pedindo para ele. Eu sou um homem de fé. Eu acho que o homem sem fé não é homem. Perfeito. Pode ser tudo menos homem. Então minha fé é inabalável. Maravilha. Um momento marcante da sua infância. Meus jogos de bola nos igarapés de O Manaus. senhor era bom de bola? Bom de bola, muita bola. Muita bola. Bacana. Família pro senhor é o quê? Tudo. Tudo. Eu sou casado há 34 anos, já casei com 39, casei com certa idade já. Tenho uma filha de 33 anos e é tudo que eu tenho na vida. Né? Perdi meus pais, mas tenho meus irmãos em volta, minha família própria, minha mulher, minha filha. Somos nós três que vivemos juntos, sofremos juntos, choramos juntos e é por aí. Bacana. Seu lema ético, que é pessoal seu. Olha, respeito ao colega. Eu primo muito nesse sentido, respeitar o colega. Você nunca viu eu levantar a voz para ninguém aqui? Verdade. Não faço isso. Eu acho que esse respeito deve ser mútuo. Né? Você antipatiza com o colega, você não precisa estar com ele perto, se você não gosta dele. Mas nunca maltrate o colega, nunca fale mal dele, nunca levante coisas que não devem ser ditas, né? Sim, realmente você é um exemplo. Nesse aspecto, você é um gentleman. Primeira realização profissional. Pode ser algo simples, singelo, desde que significativo para o senhor. Por exemplo, eu vou lhe contar o que o desembargador Roberto Moura disse aqui, que a primeira realização profissional dele foi que ele pegou, o primeiro salário dele foi comer um pão com mortadela e um suco. Ele via ele via na padaria. Olha, eu trabalho desde os 15 anos de idade. Desde os 15 anos de idade que eu me mantenho. Então não tive assim muita... O salário de juiz na época era muito baixo. A inflação vinha e corroía tudo. Imagina. Corroía tudo. Então era muito difícil. Então, mas o primeiro que eu acho assim foi quando eu comprei meu primeiro carro. Ali. Que foi um Fusca. Bacana. Que eu tirei no consórcio. Qual era a cor do Fusca? Branco. Olha aí, bacana. Branquinho. Legal. O senhor tem algum filme favorito? Que o senhor lembre, que lhe marca? O senhor não é muito de filme, o senhor é mais do livro, né? Exatamente. E o livro, tem algum? Eu tenho um de cabeceira. O Monge e o Executivo. Esse livro me deixou interessante. Li 2 vezes, muito bom, uma mensagem espetacular de vida. Bacana. O senhor tem alguma música que lhe acalma, que o senhor gosta de ouvir para tranquilizar? Tem muitas músicas. Música, você imagina. Emoções de Roberto Carlos. Olha, essa é boa. Tanto pela letra como pela melodia, excelente. Maravilha. Bom, e aqui tem mais de novo o livro, mas a gente já viu que o Monge Executivo é o seu favorito, né? E aí a gente chega aqui ao final do Veritas. Mas eu vou fazer o seguinte, na verdade eu tenho 2 perguntas para ele fazer antes. O senhor é Remo ou Paysandu? Paysandu. Ótimo, eu gostei. Eu sou Paysandu também. E essa é a óbvia resposta, na minha opinião. Direito civil ou penal? Ou criminal? Como foi para a paixão? Eu fui juiz do civil durante 10 anos aqui em Belém. 9, 10 anos. E naquela área, apesar de direito público, né? Sim. E a partir daí, eu fui dar aula. Só que já estava próximo de entrar para o desembargo, e o Ricardo também queria ser desembargador. Eu comecei sendo desembargador do civil, e depois me transformei, eu vou explicar por que eu passei para a área criminal. Na nossa bancada, era o finado Paulo Frota, igual eu conheci, Paulo Frota, que é falecido, um colega muito estimado, e eu. Ficava muito próximo e conversava muito. E Paulo Frota fazia algumas palestras por fora, naquela época, sobre infância e juventude. E ele dizendo, olha, Romulo, tu tem que sair do civil, tu tem que ir para o crime, porque ele me dizendo, eu tive uma palestra agora em Paraná, sei onde que tinha falado, lá, no estado do Sul, e o desembargador disse, olha, a melhor coisa é trabalhar no crime. Porque no civil é muito trabalho, é muito processo, você tem que levar para casa, você não dá conta. Você vai para o crime que é melhor. E eu vi daquilo e tal, tinha uma vaga no crime, pedi emoção para ir para o crime e fui.
E realmente me adaptei no crime. Só que hoje o crime piorou. Está pior do que no civil. HC em toda hora, né? Enquanto vocês julgam monocraticamente, nós temos que seguir um rito até o final. Então, verdade, tem essa diferença mesmo. Eu estou lutando para manter o meia-jude verde, né, no verde, porque uma hora está verde, outra hora está no amarelo, porque de um dia para o outro. Um dia para o outro e é complicado. Eu imagino. Então, Mas eu gostava muito do civil. Mas passei por crime e dou aula de direito penal também. Sim. O senhor dá aula há quanto tempo? Dou aula há 30 anos na UNAMA. Olha só que legal. E 18 anos na Fibra. O problema é o seguinte, quando eu tirei meu mestrado, a minha intenção era fazer o doutorado e prosseguir na vida acadêmica. Sim. Aí surgiu a questões das vagas aqui no tribunal. O que eu vou fazer? Fiquei pensando, sigo a carreira acadêmica ou vou ser tudo que tenho que ser no meu tribunal? Né? Aí achei melhor fazer aqui. Aí eu deixei de lado a vida acadêmica, no sentido de fazer doutorado e tal, e fui ser tudo aqui. Então eu fui do eleitoral, fui do Tribunal de Justiça, eu fui da Escola da Magistratura, tudo, não posso ser mais nada. Não posso ser nada. Então eu cumpri a obrigação. Deixou sua marca. Deixei a marca, foi tudo. E aproveitando de deixar sua marca, quando a gente chega assim já próximo do final, né, a gente costuma perguntar o que o entrevistado deixa de mensagem, né, para quem é da carreira, ou seja, para quem é magistrado, e também uma mensagem para a sociedade. Né? Já que o senhor tem toda essa bagagem que o senhor contou aqui para a gente, passou por todas essas funções, deve ter visto de tudo, tanto no civil, no criminal, eleitoral, polícia, o tempo que ficou. Então, assim, pro magistrado, quem está pensando em ser magistrado ou quem está começando a carreira, qual é o recado que o senhor deixa para si? A primeira coisa que o magistrado tem que pensar que a ideia de que ele não é Deus. Ele não é suprassumo. Ele é uma pessoa igual a outra que está cumprindo uma missão que Deus lhe deu, a sociedade. Então ele tem que ter a consciência de que ele tem que agir com justiça, dar a cada um que é seu, fazendo de tudo para que não proteja A nem B, e agir com correção. Esse é o fundamental na vida do magistrado. E que a sociedade paraense pode esperar a magistratura paraense muito, porque todos nós somos testemunhas que nos esforçamos muito para dar o de melhor para a sociedade paraense, né? De cumprir nossa obrigação e, sobretudo, honrar aquilo que nós ganhamos em troca, que é o nosso pagamento mensal que nós recebemos todo mês. Exato. Né? E assim, se o senhor fosse dar um conselho, como se fosse para um filho, para uma filha, né? No caso, o senhor tem uma filha, para deixar aí para digamos assim, para quem admira a sua pessoa, não só como magistrado, como carreira, mas assim, a pessoa do desembargador Rômulo, do professor Rômulo, né? O que o senhor deixa de recado para essas pessoas? Olha, o que eu digo sempre que a pessoa tem que ter retidão de caráter. Né? A minha filha, ela formou-se em Direito, não se encontrou no curso, ela fez publicidade e propaganda, está gostando, onde ela está gostando, gosta de atuar. Né? Eu vou fazer o quê? Deixar ela lá. Mas, sobretudo, minha filha, ter retidão de caráter. Né? Você entrar de cabeça erguida e sair de cabeça erguida. Isso constrói o caráter. Então, isso é importante. Interessante. Uma última pergunta, que aí já é uma brincadeira que eu faço também. O senhor está lá no supermercado. Aí o senhor está olhando o Rômulo na fila do supermercado para pagar lá. Que o senhor vê? Quem é que o senhor vê ali? Como é que o senhor se vê? Eu vejo como pessoa normal. O Zé Roberto me contou que ele vai de chinelo, camiseta, tá lá na fila normal. Eu também vou. Eu vou de bermuda, de camiseta não, né? Camiseta não, não é regata. Mas eu vou. Eu sei o que faço para o supermercado em casa, toda sexta-feira, eu estou lá sempre. Mas eu sem tirar a vaga de ninguém, né? Da fila, eu acho que todo mundo é igual. Eu nunca gostei de mostrar da carteirada, porque eu sou de desembargador, acho que não é por aí, todo mundo é igual. Legal. Bacana. Bom, eu queria lhe agradecer muito, né? Espero que seja só a primeira entrevista de várias, a gente consiga voltar a conversar. Com certeza. Quem está nos assistindo quiser, numa próxima entrevista,
fazer pergunta para o desembargador Rômulo, aproveitar que ele tem toda essa experiência, é o nosso decano da corte, pode mandar aí nos comentários e a gente combina com ele para ele voltar e a gente conversa mais um pouco. Eu queria lhe agradecer de novo, né? Dizer que o senhor é um exemplo para a gente, eu estou entrando aqui, o senhor como decano, sempre que eu lhe consultei, o senhor sempre tem uma palavra, um conselho bom. Então, lhe agradecer por isso, lhe agradecer pela acolhida no tribunal também, né, quando eu entrei, e pela entrevista. A gente está aqui, quando o senhor quiser voltar a bater um papo também, fique à vontade. Ok. Eu agradeço, esse é um papo justo realmente, né? Gostei muito. Que bom. Né? Fui bem recebido aqui, muito obrigado. Que bom, eu fico satisfeito de saber. Bom, continue assistindo com a gente aqui o Papo Justo, vamos voltar às entrevistas com frequência, né? E eu convido vocês a assistir o próximo episódio. Até mais.